Olá, meus amigos, meus irmãos de ideal, que Deus, na sua infinita bondade, abençoe o coração de cada um de nós. Estamos uma vez mais reunidos para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de darmos início ao nosso estudo do Evangelho, nós vamos convidar a todos à oração. Nós vamos fazer a prece inicial, em seguida daremos continuidade ao nosso estudo. Então que você possa fechar os seus olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai de infinita bondade, vamos buscar Jesus para o aconchego do nosso lar, vamos buscar o nosso mestre amigo, através do recurso laborioso que é a oração, que nos aproxima do nosso Pai Celestial, e que possamos nesse instante agradecermos a Deus pelas bênçãos recebidas. Nesse momento, você que está em casa ou no seu trabalho, se tiver como pegar um copo com água, pode colocar a sua água para ser fluidificada, elevando o seu pensamento. Peça ao seu guia espiritual, ao seu mentor amigo, aos amigos espirituais da casa espírita que você frequenta. Caso você não frequente nenhuma casa espírita, peça aos benfeitores amigos, aos espíritos amigos, em nome de Jesus, para fluidificar a água e colocar ali o medicamento que você necessita. O medicamento que nós necessitamos, o mundo espiritual vai colocar à nossa disposição. Então, Senhor Jesus, nesse momento nós te agradecemos por tudo, que o Senhor nos abençoe o estudo. O Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos estudando o capítulo 3. No capítulo 3, Jesus nos fala que há muitas moradas na casa de meu Pai. Ou seja, Jesus nos fala das inúmeras moradas existentes no universo. Os mundos que circulam o universo, segundo aprendemos com o próprio Jesus, com o Evangelho segundo o Espiritismo, com os espíritos que codificaram a doutrina espírita, com os apontamentos de Allan Kardec, todos esses mundos que circulam o universo são habitados por seres inteligentes. E no capítulo 3, itens 13 a 15, hoje nós vamos estudar uma mensagem de Santo Agostinho endereçada à codificação, que foi inserida em o Evangelho segundo o Espiritismo. Santo Agostinho deu essa comunicação em Paris, no ano de 1862, falando-nos a respeito dos mundos de expiações e provas. E o benfeitor amigo nos fala que a Terra é um mundo de provas e expiações, ou de expiações e provas. O mundo que nós vivemos é um mundo que está caminhando para ser um mundo melhor. Nós sabemos que a Terra está transitoriamente, gradativamente evoluindo. E a Terra será um mundo de regeneração, segundo Emmanuel, através do próprio Chico Xavier, que até o 3º milênio o mundo será de regeneração. Mas na Terra nós vamos encontrar a predominância do mal. Nós vamos encontrar a inferioridade que ainda pulula neste mundo que nós habitamos. Então vejamos, é classificado esse mundo que nós vivemos, a Terra, de expiações e provas, onde aqui retornamos no palco da vida para expiarmos as nossas faltas e, através das provas, elevarmos os nossos sentimentos em direção do nosso aperfeiçoamento moral. Dentro dessa colocação de Santo Agostinho,
a Terra sendo denominada como mundo de expiações e provas, nós sabemos que existe uma escala progressiva dos mundos. Como dissemos no início do nosso estudo, a Terra caminha gradativamente para alcançar o patamar de regeneração. Mas dentro desta escala evolutiva dos mundos, nós vamos observar que existe classificação dos mundos e a característica de cada mundo. Só para nós darmos uma pincelada, só para nós realmente adentrarmos ao estudo com essas explicações para compreendermos o conteúdo magnífico de Santo Agostinho, endereçado à codificação no ano de 1862. Então nós temos aqui, nessa escala progressiva dos mundos, temos a classificação e as características dos mundos. Nós temos mundos primitivos. Nos mundos primitivos, a característica ainda é a característica das primeiras encarnações, onde os recursos tecnológicos não existem, onde os espíritos que ali reencarnam, que existem nestes mundos primitivos, que são mundos que os espíritos estão ensaiando seus primeiros passos, a predominância ainda é a busca da alimentação, o serviço é bruto. Então, nessas classificações de mundos primitivos que nós vamos observar, as expiações, as dores são muito mais penosas do que no estágio evolutivo que nós nos encontramos. Nós temos o nosso planeta de expiações e provas, a característica da Terra, a predominância do mal. Temos também de regeneração, o que será o nosso planeta Terra, onde a característica, os espíritos continuarão espiando, mas se fortalecendo e se refazendo de suas dificuldades, com mais compreensão, com mais entendimento e com mais paciência. Temos também mundos felizes. Na posição dos mundos felizes, o bem sobrepuja o mal. A benevolência, a indulgência, a caridade realmente vence a maldade, que é transitória, vence o ódio, que é transitório. O bem realmente prevalece nessa categoria de mundo. E por último, nós temos, dentro dessa escala progressiva, mundos celestes e divinos. E temos como característica onde o bem reina. Então nós sabemos que a Terra já foi um mundo primitivo, evoluiu, os seus habitantes evoluíram, muitos espíritos vieram de outros mundos, como está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Esses espíritos vieram exilados e deram um grande avanço no nosso planeta Terra, colaboraram muito no que diz de inteligência, no que diz de novos conhecimentos, mas eles colaboraram com o avanço do nosso planeta, em inteligência, em tecnologia. Então vejamos que dentro dessa classificação, o nosso mundo, que era primitivo, se tornou um mundo de expiações e provas. Estamos a caminho da regeneração. E assim, com a nossa mudança, com a evolução do próprio ser humano, nós vamos passando para os mundos felizes e para os mundos celestes ou divinos. Então, hoje, nós sabemos que a Terra é o mundo de provas e expiações. Já foi o mundo primitivo, como estamos vendo no slide. E será um mundo a caminho da regeneração. Vejamos a colocação de Santo Agostinho no item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. A superioridade da inteligência, num grande número dos seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo,
destinado às encarnações de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram certo progresso, mas também numerosos vícios a que se inclinam são indício de uma grande imperfeição moral. Então, Santo Agostinho está se referindo ao planeta Terra. A Terra não é mais um mundo primitivo. Já foi um mundo primitivo. Ela agora, com o avanço da inteligência humana, com a superioridade desse conhecimento, desse desenvolvimento da inteligência, os habitantes promoveram uma grande transformação nesse mundo primitivo e nós chegamos à conclusão de um mundo de expiações e provas. Então a Terra já não é um mundo onde é destinado às primeiras encarnações. Porque no mundo primitivo, onde é destinado às primeiras encarnações, onde ainda os espíritos mal saindo das mãos do Criador, eles passam por essa etapa de evolução, onde os recursos tecnológicos não existem, a inteligência ainda não existe, eles têm que trabalhar mais o serviço braçal, mais a força bruta, a busca incessantemente nesses mundos primitivos pela alimentação. Só que no mundo que nós vivemos aqui, como nós estamos observando, a Terra, já a inteligência vem tomando conta do nosso planeta. As descobertas tecnológicas, o avanço da ciência, a saúde nos proporcionando muitos benefícios com esse avanço da ciência e assim nos ajudando a permanecer mais tempo no nosso planeta Terra. E mostra claramente que no nosso planeta, nesse estágio atual que nós nos encontramos, são numerosos os vícios que ainda nós acumulamos. As nossas imperfeições, as nossas inclinações para o mal, é um indício, como Santo Agostinho disse, de uma grande imperfeição moral de nossa parte. Então, para alcançarmos a categoria de regeneração, nós precisamos vencer os nossos vícios, os nossos defeitos, as nossas mazelas. Temos que descobrir em nós a nossa imperfeição moral e trabalhar a nossa imperfeição moral. O grande problema é que muitas vezes nós queremos mudar o nosso semelhante. Nós queremos que o outro seja melhor. E muitas vezes nós nos esquecemos da nossa melhoria, da nossa transformação. Nos preocupamos tanto com a vida do outro e nos esquecemos da nossa vida. E o tempo está passando, as oportunidades estão surgindo, já chegaremos na posição de um mundo de regeneração. Mas será que nós estaremos nesse mundo de regeneração? Se nós não mudarmos os nossos sentimentos, as nossas atitudes, a Terra vai evoluir, mas a gente vai ficar ainda estagnado com as nossas vicissitudes, com os nossos erros, com as nossas imperfeições, quando não há nenhum esforço de nossa parte para se tornar uma pessoa melhor. Então avança o planeta Terra, o que acontece? Nós vamos ser convidados a ocupar mundos inferiores à Terra, porque ainda não conseguimos vencer as nossas mazelas, as nossas imperfeições, onde a existência é totalmente voltada para o campo material. Daí porque a nossa preocupação de buscar a transformação moral, de mudarmos a gente, de buscarmos o reino de Deus dentro do nosso coração, e este reino de Deus nos proporcionará realmente alcançarmos a categoria de um mundo de regeneração, onde caminharemos aperfeiçoando, melhorando as nossas atitudes. Santo Agostinho ainda comenta no item 13, eis porque Deus colocou no mundo ingrato, para expiarem as suas faltas através do trabalho penoso e das misérias da vida,
até que se façam merecedores de passar para um mundo feliz. Ou seja, a Terra é um mundo que nós necessitamos. É um mundo que nós merecemos. É um mundo que ainda a nossa sintonia vibra em torno desta realidade. Então vejamos bem, no passado nós cometemos muitos crimes, muitas atitudes inferiores, ainda na atual existência cometemos muitos deslizes, muitos erros. Então vejamos bem, Deus colocou a gente neste mundo de expiação e provas para expiarmos as nossas faltas através de um trabalho penoso. É através dessas lutas, dessas dificuldades, que nós alcançaremos a nossa verdadeira vitória espiritual. É através das pedras do caminho, das dificuldades do dia a dia, que nós construiremos a nossa escala evolutiva, rumo ao nosso aperfeiçoamento moral. E através da nossa transformação, nós vamos fazer jus por merecer um mundo melhor. Vejamos bem, Santo Agostinho deixa bem claro que nós estamos inseridos aqui para trabalhar diante das dificuldades, das misérias do dia a dia, para trabalharmos o nosso eu interior e ajudarmos o nosso próximo no seu aperfeiçoamento moral. E através disso tudo nós vamos conseguir, através do trabalho no bem, através do merecimento justo, a passar para um mundo melhor. E assim, meus irmãos, a Terra gradativamente ela vai passando por essa transformação. Ou seja, nós somos como os alunos. Nós estamos matriculados no planeta Terra. A matéria está à nossa disposição, as dificuldades. Chega o momento das provas, nós vamos ter que colocar em prática aquilo que nós aprendemos através do conhecimento e através das boas notas, através das boas atitudes, das atitudes certas, nós vamos passando de uma série para outra, até conseguirmos lugares melhores. Então é assim o nosso estágio evolutivo. Nós vamos passar para um mundo de regeneração? Vamos, mas precisamos trabalhar ainda as nossas imperfeições, porque as nossas imperfeições são indícios da imperfeição moral que nós precisamos trabalhar. Então, através desse trabalho, começando conosco mesmo, a gente fazendo a nossa parte, com certeza, se cada um fizer a sua parte, o nosso mundo começa a se tornar um mundo melhor e caminhará para a categoria de um mundo melhor. Há várias raças encarnadas no mundo de expiações e provas, nos fala Santo Agostinho no item 14. Ele nos fala das raças selvagens. São espíritos apenas saídos da infância e que aí estão em educação e se desenvolve em contato com espíritos mais evoluídos. Isso é uma verdadeira realidade. Os espíritos selvagens, espíritos saídos da infância espiritual, das mãos do Criador, eles obtêm esse merecimento aqui na Terra e juntamente com o desenvolvimento da inteligência, aprendendo com o outro, através da educação, através do auxílio mútuo, eles conseguem aprimorar, eles conseguem evoluir. Assim nós vamos evoluindo, meus irmãos. Nós precisamos do auxílio um dos outros para evoluirmos. Ninguém evolui sozinho. Nós precisamos do concurso do nosso próximo para alcançarmos a nossa evolução. André Luiz nos fala assim através de Chico Xavier: a ponte que nos liga a Deus é o nosso próximo. É através desse trabalho laborioso que nós vamos alcançar o nosso aperfeiçoamento
moral. Então a gente vê aí a questão dos índios. Quantas transformações ocorreram? Se a gente observar 30, 40 anos atrás, era muito mais difícil essa questão da educação, do diálogo, de uma reunião mais civilizada. Hoje a gente vê os índios fazendo cursos, ocupando os lugares, ministrando aulas, participando de muitas coisas aqui na Terra, porque esse auxílio mútuo nos ajuda em todos os sentidos. A gente vê o desenvolvimento e o crescimento desses espíritos com a ajuda de outros espíritos aqui na Terra, como nos fala Santo Agostinho, com a ajuda dos espíritos mais evoluídos, nós começamos a aprender e começamos a progredir também. Diz Santo Agostinho ainda no item 14, raças semicivilizadas, formadas desses mesmos espíritos em progresso. Estão aí as raças indígenas da Terra, que cresceram pouco a pouco, das quais alguns puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Nós temos e voltamos mais uma vez a falar dos índios, da raça indígena, que antigamente a dificuldade era muito grande, mas com a ajuda de espíritos mais esclarecidos, mais inteligentes, essas raças indígenas cresceram pouco a pouco, gradativamente, atingindo também o aperfeiçoamento dos povos mais esclarecidos. Foi assim, meus irmãos, que aconteceu quando os espíritos foram exilados de Capela para o nosso planeta Terra. Nós ainda tínhamos muitas dificuldades, espíritos saídos das mãos do Criador, e com a ajuda desses espíritos esclarecidos, mais intelectualizados, foram promovendo grandes mudanças no nosso planeta Terra. E a Terra evoluiu, subindo na hierarquia dos mundos, alcançando o patamar de expiações e provas. E hoje, com essa transformação gradativamente, caminha rumo em direção do mundo de regeneração. Santo Agostinho também nos fala no item 14, os espíritos em expiação na Terra já viveram em outros mundos, de onde foram excluídos pela sua tendência ao mal. Esses espíritos punidos têm a missão de avançar, por terem vivido em outros mundos, tendo a inteligência. Vejamos bem, a gente citou agora mesmo o exemplo de Capela. Muitos espíritos que estão aqui na Terra já viveram em outros mundos. Nós sabemos que Capela atingiu um patamar de evolução. E os espíritos renitentes ao mal, os espíritos que não queriam progresso moral daquela localidade, se rebelaram, não quiseram caminhar para o aperfeiçoamento moral. Ela atingiu o que nós chamaríamos hoje de regeneração. Capela ocupou o patamar de regeneração, de uma transformação. Falando simbolicamente, para a gente entender, alcançou um patamar evolutivo. Os espíritos que estavam rebeldes não queriam nada com nada. O que aconteceu? Eles foram excluídos pela sua tendência maldosa. Espíritos que ainda estavam vinculados, onde a predominância era o mal, foram excluídos para onde? Para a Terra. A Terra estava num processo de formação, era um mundo primitivo. E eles vieram para a Terra numa espécie de punição para o crescimento espiritual deles, o que nós chamaríamos de educação, porque Deus não pune, Deus educa, e eles vieram nessa espécie de educação e com a missão de ajudar o nosso planeta Terra a avançar. E colaboraram com isso, com o avanço do nosso planeta Terra. Se nós observarmos o livro A Caminho da Luz, nós vamos entender todo esse avanço do nosso planeta interior. Então a gente citou aqui os exilados de Capela. Este livro, Exilados de Capela, também nos dá muita explicação desse exílio
planetário desses espíritos para a Terra. E esse exílio ocorre, serve de lugar para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então vejamos bem, isso novamente está acontecendo. Como aconteceu em Capela, os espíritos foram exilados para a Terra, porque eram rebeldes, e a lei de Deus educa e não pune, vieram para cá. Colaboraram muito com a evolução da Terra. Hoje, a Terra caminha em direção do mundo de regeneração. Muitos espíritos que aqui estão na Terra, gradativamente estão sendo exilados para mundos inferiores à Terra. Nós sabemos que existem mundos inferiores à Terra, mundos primitivos, mundos iguais à Terra, mundos onde a predominância ainda é do mal. Então, o que acontece? Muitos espíritos aqui na Terra estão sendo convidados a deixar o planeta Terra. O êxodo planetário que João, na ilha de Pátamos, relatou no Novo Testamento, ele revela toda essa transformação. Então, o que aconteceu em Capela, hoje está acontecendo no nosso planeta Terra. Os espíritos que não querem nada com nada, desencarnados e encarnados, são convidados a retornar para esses mundos transitórios, para esses mundos iguais à Terra, primitivos, e vão, nesses mundos, expiar as suas faltas, evoluir e depois darem esses espíritos a oportunidade e vão continuarem evoluindo, retornando para o planeta de origem e continuar evoluindo, porque muitos espíritos vieram de outros mundos para a Terra. Muitos espíritos da Terra estão voltando para mundos inferiores, para ajudar também o desenvolvimento intelectual daqueles mundos. Depois retornarão para os mundos, acompanhando toda a escala evolutiva desse planeta e, sobretudo, a evolução espiritual de cada um deles. Santo Agostinho também nos fala, no item 15, que os espíritos que estão na Terra, nós que estamos na Terra, temos que lutar contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza para desenvolver as qualidades do coração e da inteligência. É o que Emmanuel nos fala. A inteligência e o sentimento têm que caminhar juntos. São duas asas que proporcionam a nossa elevação moral. Vejamos bem, a Terra, a gente vê aí todo o problema da miséria, da corrupção, da fome, do egoísmo ainda predominando entre as criaturas. Ou seja, o convite de Jesus é essa transformação, o desenvolvimento das qualidades morais dentro do nosso coração. Então, a nossa tendência ainda é realmente uma tendência inferior. E o Evangelho vem nos ensinar a ter realmente uma atitude benéfica. No livro Boa Nova, Humberto de Campos fala assim, que o homem é mais frágil do que perverso. Ou seja, então o Evangelho vem ao longo do tempo, pouco a pouco, mudando a nossa maneira de pensar. E assim nós vamos desenvolver as qualidades do coração e também vamos desenvolver as aptidões em direção da inteligência, vamos desenvolver a inteligência e vamos avançar, se assim desejarmos, se assim querermos, para a categoria desses mundos. Conforme a Terra vai evoluindo, a gente vai evoluindo, proporcionando o avanço da Terra, a gente vai crescendo juntamente com o nosso planeta. E ainda Santo Agostinho nos fala, no item 15, é assim que Deus, em sua infinita bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. Então vejamos, as leis de Deus são leis sábias, é lei de mudança, é lei de transformação. Então vejamos bem, o que às vezes nos parece uma punição, um castigo, vamos deixar bem claro que Deus não pune, que Deus não castiga, o que parece isso para a gente, nada mais é do que a lei de Deus trabalhando em benefício do nosso progresso espiritual.
é um meio de educar a gente, é um meio de transformar a gente. Quando uma criança, ela coloca o dedo na tomada, a gente diz, não faz mais isso que você vai tomar o choque. E ela insiste, mesmo a gente orientando, ela coloca o dedo na tomada, toma o choque novamente. Ou seja, a insistência de cometer o mesmo erro fez com que ela novamente tomasse um choque, sofresse com aquela situação. É assim que trabalha a lei de Deus. Muitas vezes, no campo da nossa intuição, Deus, através dos benfeitores, intui a gente a não fazer isso ou aquilo, que nós vamos nos arrepender, que nós vamos estagnar o nosso progresso. E quando nós não ouvimos os conselhos divinos, o que acontece? Somos como crianças, crianças espirituais. Precisamos desse choque, precisamos do choque do sofrimento para realmente voltarmos para o caminho do nosso progresso espiritual, para o progresso do nosso espírito. Também nós aprendemos com esse estudo de Santo Agostinho que nem todos os espíritos sobre a terra reencarnam para expiar, não é mesmo? Até colocamos aqui, você sabia que nem todos os espíritos encarnados sobre a terra são para expiar? Ou seja, nós sabemos, meus irmãos, conforme estamos estudando o texto da codificação de Santo Agostinho, do capítulo 3, do item 13 ao item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está estudando com Santo Agostinho essa mesma questão. Então aqui na Terra nós temos 3 classificações. Nós temos espíritos que reencarnam para expiar. Ou seja, reencarnamos para expiar os nossos crimes, as nossas faltas do passado. Temos situações de espíritos que reencarnam para provações. Muitos reencarnam conosco no nosso seio familiar, e diante das provas que eles enfrentam com as nossas atitudes, eles estão num processo de provação também, porque o que é expiação? Expiação é uma dívida. Quando a gente paga uma dívida, qual é a sensação? De alívio, de tranquilidade. O que é prova? Provas são testes que nos fazem promover o nosso progresso espiritual, que nos fazem crescer, que nos fazem evoluir. Tudo isso daí realmente mostra o tanto que nós precisamos transformar, o tanto que nós precisamos evoluir. E dentro dessa categoria que nós estamos estudando, poucos reencarnam em missão. A maioria esmagadora dos seres humanos na Terra estão em expiação, provação, pouquíssimos em missão. Então, esses que vêm em missão, que já viveram em outros mundos, reencarnam para a Terra para nos ensinar o caminho, para fazer a gente avançar, para apontar o caminho do Mestre Jesus novamente, para a gente abrir os nossos olhos e começarmos a enxergar essas realidades espirituais à nossa volta. Então, Emmanuel esclarece assim também, em uma mensagem através de Chico Xavier. A provação é uma luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então, a provação, ela ensina o espírito rebelde e preguiçoso a estrada de sua edificação espiritual. Então, a prova, meus irmãos, é uma bênção de Deus. Porque é aquele ditado, se nós não vamos para o caminho do amor, nós teremos que ir para o caminho da dor. Então, o amor nos convida a caminhar o seu caminho. A gente não quer, a gente é teimoso, a gente é rebelde, a gente não aceita. A dor vem como um processo de educação e não de punição, a nos ensinar a caminhar rumo ao nosso caminho da edificação espiritual. E Emmanuel continua dizendo assim, a expiação é uma pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Ou seja, no caso da expiação, é uma situação imposta para o espírito. Foi colocada para ele reencarna, muitas vezes quando tem condições pede provas, pede para expiar as suas faltas, quando não tem condições,
os espíritos protetores fazem isso em benefício do seu progresso espiritual e reencarnam na Terra numa situação compulsória, muitas vezes, imposta pela lei divina, para expiar as faltas cometidas de outrora. Então a lei de Deus trabalha de uma forma educativa. A lei de Deus quer somente o nosso bem, o nosso crescimento espiritual. E por último, para encerrarmos o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel, através de Chico Xavier, mais uma vez nos traz um belo aprendizado. Ainda que não possas marchar livremente com o teu fardo, avança com ele para a frente, mesmo que seja 1 milímetro por dia. Vejamos que colocação interessante de Emmanuel. Ainda que não possas marchar livremente com o teu fardo, avança com ele para a frente, mesmo que seja 1 milímetro por dia. E mesmo sendo esse 1 milímetro por dia, a misericórdia de Deus está conosco, para nos amparar, para nos ajudar a carregar o fardo, para nos ajudar a ter fé, para nos ajudar a ter resignação. Então que Jesus, o nosso Mestre, Ele nos abençoe, abençoe você, a sua família. Fica para a prece final essa mensagem de Emmanuel, para a nossa reflexão, para a nossa meditação na vida diária, e que esses benfeitores amigos possam sempre, e acreditemos, nos ajudar na nossa transformação moral, porque eles fazem isso diuturnamente, trabalham incessantemente para que nós realmente caminhemos para o caminho certo, caminhemos juntamente com o Evangelho de Jesus, porque é através desse caminho com o Evangelho de Jesus é que nós alcançaremos a nossa própria evolução, libertação espiritual. Então que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe, muita paz, saúde e alegria. Até o nosso próximo estudo.